Boa noite. Começamos a nossa web do dia 5 de setembro de 2022 para o evento 798627 na UC de Fundamentos Elétricos. Pessoal, assim como havia dito, né, deixando aqui registrado para os colegas que vão assistir depois, está gravado, né, a nossa resolução das SAPs 1 e 3 na nossa plataforma. Eu até coloquei o nome igual a web que tinha, né, que foi sem áudio, coloquei agora um entre parênteses ali com áudio, para identificar para vocês, que foi a web do dia 22, né, do mês anterior. Então tá postado lá, me dê um feedback, espero que dessa vez eu consiga tenha captado meu áudio, né, consiga ser entendido aí por vocês. Então, na próxima aula do dia 12, nós teremos dúvidas, né, trabalhar as dúvidas dessa SAP, justamente para a gente finalizar o C com bom êxito. Certo, senhores? E aqui vamos caminhar ainda mais nos nossos conteúdos sobre fundamentos elétricos. Vamos lá, né? O desenho elétrico, como que funciona, né? É aquele que apresenta as características do circuito que está sendo representado. Então tem a diferença, a gente viu lá na parte de fundamentos mecânicos sobre desenho, né? Viu layout, viu legenda, viu folha, a gente viu quadro, viu margem, viu hora útil, e agora a gente vai implementar. Utiliza tudo daquilo do desenho, né? Os desenhos técnicos, da parte mecânica aqui na parte elétrica também. Então aqui adicionam-se, né, mais elementos. Então, o que é interessante quando você pega uma planta elétrica? É justamente que esteja projetado circuitos de tomadas, né, circuitos de iluminação, que esteja já dimensionados qual pitola vai passar, quem que está passando, os eletrodutos, caixas de passagem, né? Então, tudo isso é muito interessante e é isso que tem que estar nos projetos elétricos. Então, o desenho, né, precisa definir o tipo de sistema para o qual foi projetado e apresentar informações completas referente a ele. A instalação predial, por exemplo, o desenho que apresenta a disposição de condutos elétricos, fiação elétrica, iluminação, fontes de energia e todas as informações necessárias para o completo entendimento. Então, quando a pessoa chega para executar, sejamos um de nós, né, para fazer a execução desse projeto, então, quem está ali, ele já não tem que ficar fazendo mais conta, não tem que pegar esse memorial de cálculo nem nada disso. Ele já tem que estar com tudo em mãos e capacitado para fazer essa instalação. Por isso que tem que estar tudo dimensionado da forma correta. Quando você vai dimensionar, além de imaginar, né, conforme a norma lá, 410 traz para a gente vários parâmetros, você vai colher informações com o seu cliente também, ou com o projetista, né, quem já fez esse contato com o cliente, seja um arquiteto, seja um engenheiro civil, e vai entender a situação para fazer da melhor forma, de forma que fique usual para o seu cliente. E lembrando também que não pode ser feito de qualquer forma, né? Isso aí tem que ser feito você visando o máximo de segurança. Você também visa que esse projeto, né, esse desenho que você estiver fazendo possa ser aumentado, né, feito um implemento no futuro, e o custo, né? Então você vai buscar de certa forma não, você vai buscar sim que reduzir esse custo. Independente se você vai instalar somente uma máquina ali no seu galpão, você vai fazer uma instalação dessa para fazer, por exemplo, uma área de convivência na indústria ou na sua empresa, onde for. Tem outras representações, como no caso de esquemáticas de máquinas elétricas ou mesmo instalações industriais, são apresentados os componentes do circuito, tais como os contatores, motores, disjuntores, fusíveis, sensores e diversos outros dispositivos utilizados. Entra muita questão dos diagramas também, né? Tem diagramas aí, diagramas de comando, diagramas de potência. Isso influencia bastante também, não deixa de ser um desenho elétrico. Então, quais são as simbologias, né? Trazendo para a nossa parte já mais próxima das plantas baixas, né? E edificações. Então, o eletroduto é uma linha contínua, né? Então, quando ele está contínuo assim, é embutido em teto ou na parede.
a seção do eletroduto deve ser indicada caso seja diferente de 15 milímetros. Então, se for de 15, você não precisa indicar. Se for diferente, tem que fazer essa indicação. Geralmente, quando vai passar no teto, não passa uma linha reta, né? Passa uma forma de uma curvatura, justamente para não confundir, às vezes, com as linhas, né? Com os traços de alvenaria. Então, tem o eletroduto embutido no piso, ele já é tracejado, né? Com vários tracinhos, e tem que identificar se for diferente de 15 milímetros. Tem a cordoalha de terra, porque tem a simbologia dela. Seção utilizada deve ser indicada apenas com um número, seguida de um ponto. Temos as caixas de passagem, né? Essa aqui no piso. Tá vendo as linhas estão vindo, né? As linhas tracejadas. Essa caixa de passagem fica no piso. O que acontece? Quero passar vários condutores, né? Então, tem essa caixa de passagem até para fazer as divisões e ramificações do caminho dos seus condutores. Mas nós temos na simbologia as caixas de passagem no teto, né? Geralmente elas ficam acima das lâmpadas nas casas, aí quando você desmonta, né? Um ponto de iluminação aí, muitas vezes você encontra a caixa de passagem em cima, justamente para fazer essas divisões aí dos eletrodutos, união deles, né? E garantir uma organização e segurança na sua instalação. Temos caixas de passagem na parede. Aqui a simbologia 7, né? É o eletroduto que sobe quando tem mais de um piso. Então sobe do térreo para o primeiro para o segundo, tem essa simbologia. E quando desce, né? É a simbologia 8. O que mais que nós temos? No 9 aí são as representações. Fase só um tracinho. O neutro tem uma dobra lá em cima, como se fosse um L de cabeça para baixo. Temos o terra, que é um Tzinho. E temos o retorno, né? Que é só um tracinho, metade, seria metade da fase, né? A representação do retorno. Um exemplo, quando você está passando um circuito, você passa fase, neutro e terra. Toda vez quando você vai fazer uma instalação dessa, você não pode ficar pegando neutro de qualquer circuito. Então, você fez um circuito, tá passando neutro aqui, vou pegar. É assim que funciona. Se não estiver no mesmo circuito, não pode pegar esse neutro que está passando, porque aí você pode fechar um curto. O neutro não pega qualquer um, tem que ser o neutro do circuito. E o terra? O terra já pode pegar em qualquer lugar, não tem problema nenhum. O cabo de terra, você pode, encontrou ele passando ali, você pode emendar outro de terra nele, que não tem problema nenhum. Lembrando, né, cores também, quando vai fazer a instalação, tem um padrão. Tem nossas redes, né, nossas edificações aí, já é padronizado que o retorno o neutro é azul, a fase é o preto e o terra, né, é o verde amarelo ou o cabo verde. Geralmente é o verde amarelo, mas como ele não é tão simples de encontrar comercialmente, se faltar o verde amarelo, você usa o verde. Então, azul para o neutro, preto para a fase e o verde amarelo para o terra. O terra e o neutro não mudam. Agora o fase tem hora que você só tem um cabo vermelho, pode utilizar vermelho para fase. Tem um cabo de outra cor, pode utilizar. Mas o neutro e o terra é padronizado azul para o neutro, um azulzinho claro, e o verde e amarelo para o terra. Então aqui tem as simbologias. Estou passando o circuito, passo os três, né? Fase, neutro, terra. Se eu estou fazendo circuito de iluminação, a fase só chega até o interruptor. Dali para frente, do interruptor para a lâmpada, vai o retorno e o neutro. Se você aterra, muitas vezes, se tiver um tipo de luminária, né? Aquelas com lâmpadas tubulares, você faz o aterramento na própria luminária. E aí você tem o neutro e o retorno. Aqui a simbologia 10, né? Um quadro parcial de luz embutido. E aqui o mais comum, o quadro geral de luz embutido. A simbologia também é utilizada para um quadro geral, né? Quadro geral de distribuição, QGD. E as plantas baixas nas instalações elétricas. Então, um projeto elétrico de instalações prediais é aquele que representa esquematicamente todos os elementos elétricos de uma instalação.
Para se projetar uma instalação elétrica, as determinações da norma 5410 devem ser atendidas. A primeira coisa que precisamos determinar é a posição de cada ponto. Então, estou fazendo ali uma projeção, tem que saber onde eu vou colocar cada ponto. Iluminação, tomada, interruptor e até o nosso quadro, né, de distribuição, justamente para ter um ponto médio para que você gaste menos com bitolas, né, menos com condutores, com os cabos condutores. Então, neste exemplo, né, estamos apenas considerando o posicionamento dos elementos para verificar, né, como seria a representação elétrica. Então, aqui traz o exemplo. Aqui, ó, luminária, ele está utilizando esse espécie de retângulo aí com um círculo no meio, que é uma luminária tubular. As tomadas, quando é tomada baixa, é só essa setinha aqui vazia, né? Vendo que ela não está preenchida. Quando é tomada média, ela é preenchida pela metade. E quando é tomada alta, ela é preenchida em sua totalidade. O que muda? Tomada baixa, altura de 30 centímetros do solo, é uma tomada baixa. Comum a gente ver na sala da gente, né? Ao lado do sofá, dependendo de estiver no escritório também, seja por encontrar tomadas baixas. É mais comum nas áreas de convivência da casa. Tomada média, você encontra ali sobre bancadas, né? Por exemplo, próxima à pia, na nossa cozinha, onde você vai utilizar eletrodomésticos, né? Mas você já encontra tomadas médias, que já estão ali a 1,10 do solo. Por volta de 1,10 ali de altura. E as tomadas altas já estão próximas a 2 metros de altura. Tomada alta para chuveiro, tomada alta já é comum para ar-condicionado, né? Você colocar um condicionador de ar, um ar-condicionado no seu ambiente, você faz uma tomada alta. Tem muitas casas hoje em dia, né, que tem aquelas torres quentes, né, que coloca forno, coloca micro-ondas e faz aquilo. Então, como vai subindo os equipamentos também, é provável que você tenha tomada alta. Ou para ligar aqueles, eu já ouvi falar de sugar, me fugiu o nome agora, ou coifa, né? Coifa já vem com o motor embutido, você já faz uma ligação diferente, mas se for, por exemplo, um sugar daquele, me fugiu o nome, se é depurador, você precisa de tomada alta também. A simbologia do interruptor é um círculozinho com esse traço ligando na parede, né? O interruptor, ele vai ter o retorno e o que ele está ligando, né? Qual circuito que ele está, e o quadro de distribuição aqui no meio. Eu acho que essa projeção, como está com o zoom, a luminária está maior que o quadro, né? Mas, geralmente, quando você faz o projeto, o quadro ele é maior que a luminária. Então, pode ver que nesse projeto que tem 8, né, unidades de luminária de 2 lâmpadas. Aí você pode selecionar no seu projeto no descritivo, né, que tipo de luminária você está usando. Aqui ele está usando 2, é 2 por 20, é 2 lâmpadas com 20 watts. Aqui já tem essa potência aí de iluminação. 9 unidades de tomada de uso geral. Uma tomada de uso geral é aquela tomada que você não convenciona para que ela vai ser usada. Ela pode ser usada para diversas finalidades. Um exemplo é quando você coloca aí sua sala, né? Pode colocar uma tomada, você não sabe para que vai usar. Se vai usar um home theater, vai usar uma televisão, vai usar um videogame. Júlio, levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Júlio, tá me ouvindo? Júlio, pode liberar seu microfone está bloqueado aí. Se ia falar, só liberar aí. Não sei se o Júlio está me ouvindo, se ele queria realmente levantar a mão, vou seguir então. Então tem as tomadas de uso geral, né? Ali está até trazendo 300 milímetros do piso, são 30 centímetros, né? Então, essas são as tomadas que você não sabe para que ela vai ser utilizada. Não tem um uso específico.
Aí tem as PUI, né? TUG é tomada de uso geral e TUI é a tomada de uso específico. Que nesse caso aqui do nosso exemplo só tem uma, né? Que é a tomada do chuveiro. E por que tomada de uso específico? Então, no caso do chuveiro, o chuveiro demanda que tenha um circuito isolado para ele, né? Então, vai ter um circuito que vai sair um disjuntor exclusivo para o seu chuveiro, vai passar os condutores exclusivamente e vai chegar no chuveiro sem ligar mais nada nesse caminho. Então, já é uma tomada de uso específico. O que mais que tem? Um equipamento de ar-condicionado também. Você precisa colocar um disjuntor para ele específico, você precisa colocar os condutores específicos para ele. E assim são tantos outros equipamentos, né? Justamente para evitar que coloquem outros. E geralmente quando é tomada de uso específico é um equipamento que demanda, né, uma potência maior. Aqui tem uma unidade de tomada geral, que é a média, né? Que está colocando 1,30 m do piso, 7 interruptores, aqui nesse caso é de uma tecla, né? Que só faz o on-off, uma tomada de específico para o chuveiro a 2 metros do piso e um quadro, né? De distribuição. E aqui ele traz a ligação. Tá vendo que os eletrodutos, quando vão passando, eles passam curvas, né? É um traço contínuo, só que ele não é passado de forma reta, justamente para não confundir com algum outro traço de alvenaria que você pode fazer. Então é convencionado dessa forma. Aqui, ó, vem do quadro, um exemplo para ligar o chuveiro. Passe por uma caixa de passagem aqui sobre a luminária, esse ralo, vem aqui para a luminária do chuveiro, e do chuveiro, da lâmpada do banheiro que vai para o chuveiro. Ele faz todo esse caminho pelo teto. Ele utilizou só luminárias embutidas no teto. Lembrando também, se você vai usar um interruptor para comandar uma certa lâmpada, tem que ter um caminho entre os dois. Não dá para você ligar, por exemplo, com outra lâmpada que está mais próxima e não linkar os dois. Então, lâmpada com interruptor tem que estar linkada. Tem que tomar esse cuidado aí, que muitas vezes a gente pensa em economizar, liga um outro ponto mais próximo, que nem é o caso aqui desse cômodo mais à direita. Tá vendo que o interruptor dele está aqui mais embaixo? Se você quiser se ligar no circuito do banheiro, é o mais próximo para chegar até o quadro. Mas se você não linkar ele com a lâmpada, ele não comanda aquela lâmpada. Então, são pontos interessantes aí para a gente sempre lembrar nessa leitura ou quando for executar um projeto desse. E outra coisa, né? Os projetos. Esse aí, professor, é um circuito de uma casa aí, por exemplo, mais ou menos. Aqui ele trouxe um exemplo, né? Pode ser de uma casa, né? Tá falando comigo, Adnei? Isso aí mesmo. Eu Ô, entrei um pouco Adnei. atrasado aqui, né? Sem problema, meu rei. Tranquilo. Adnei, isso, ele vem trazendo, né? Trouxe primeiro a simbologia, agora ele está linkando esses eletrodutos, né? Tô tentando trazer para vocês algumas coisas que eu já vi colegas sofrendo e quando eu tentei fazer também eu sofri. Esses detalhes, né? Até a gente chegar no final que mostra, né, a distribuição dos circuitos e os diagramas de filar e multifilar. Ah, entendi. Essa é a questão das tomadas aí. São tomadas de parede, essas do meio é lâmpada de teto. Isso, exato. Aí o que muda nas tomadas aqui tem essa simbologia. Vou até voltar uns slides aqui. Tem a alta, a média, a baixa, né? Tá, agora eu vi. Você já coloca. Eu tava tentando ver pelo celular aqui, só que as vistas Tá não andam pequeno? ajudando, não. Eu tentei Mas maximizar. eu passei pro computador aqui agora, e agora Agora dá pra ficou ver. top. Eu tentei maximizar ao máximo aí que eu lembrei do pessoal que assiste no telefone, né? E aí eu puxei a imagem o máximo que dava aí para vocês. Não, Espero que pelo menos o pessoal aí deve estar todo mundo com a tela maior. Quem tiver um celular, eu vou conseguir dar um zoom, né? Eu acho que dá para dar um zoom aqui. Você tem um zoom para ver melhor. Isso. Então aí vai, né? Então essas tomadas, até a questão da seleção da altura, você vai pensar muito em como o seu usuário vai utilizar e tem que ser exemplificado para o cara que vai executar. O cara que executar muitas vezes não sabe nem para quem que ele está fazendo, nem o que ele, tipo assim, o que ele está colocando em prática ali, né?
A gente precisa da informação mais minuciosa possível para garantir que não tenha erros. Ele vem trazendo a construção, aqui os eletrodutos, né? Como eu disse para vocês, e esses eletrodutos também tem que identificar o que ele está passando ali, quais circuitos, e o que de cada circuito é fase, neutro e terra, né? Então, a gente vai chegar nessa parte. Então, lembrando que tem que ser dividido em circuitos. Por quê? Questão de controle, questão de você também não ter uma queda de tensão tão alta. Às vezes tem casas aí, hoje em dia, né? Tem pessoas que constroem casas gigantes. Um exemplo aí da nossa terra aqui, o Gustavo Lima, tem aquela casa dele ali indo para Bela Vista. Imagina se você faz uma casa dela daquele tamanho com um circuito só de iluminação. Ah, quero fazer uma manutenção na lâmpada do quarto. Você tem que deixar a casa inteira sem iluminação para fazer manutenção em um ponto. Então, a divisão de circuitos é para isso. Agora, imagina o quanto de tubulação, ou o quanto de cabeamento você teria que passar para linkar todos os pontos num circuito só. Então, muitas vezes, dividindo em mais circuitos, você economiza condutores. E outra questão é a corrente, né? Quando você coloca muitos elementos num circuito só, você vai somando aquele previsionamento de potência que você tem. Quando você divide pela sua tensão, vamos dizer que no caso seja um 220, né? Um sistema monofásico, quanto mais potência você tem, maior sua corrente. Consequentemente, maior sua corrente, maior a bitola que você tem que comprar. Maior a bitola, você tem mais gasto, né? Porque a bitola maior ela vai ficando cada vez mais cara. Então, às vezes chega, um exemplo, um 2,5 para o 4 já tem um crescimento bom no preço. Do 4, vamos dar um salto maior para 10 milímetros, chega a ser muito mais do que se fosse fazer a conta, seria 2,5 vezes maior, né? Um de 10 para um cabo de 4. O preço não fica só 2,5 vezes, às vezes fica muito maior o valor do metro. Então, por isso que ter correntes menores auxilia você a ter bitolas menores e você tem custos menores. Além disso, tem as proteções, né? Se você colocar um disjuntor menores são mais baratos do que esses disjuntores maiores. E assim vai. Então, você vem enumerando os circuitos. Ali, ó, pode ver que o chuveiro que eu tinha falado para vocês, tomada de uso específico, ele está sozinho no circuito 1. Então, se você tiver 5 chuveiros na sua casa aí, você coloca 5 circuitos separados. Ah, posso linkar um chuveiro com outro? Não. Pelo risco, né? Questão de um equipamento com a potência alta, tem risco do cabo superaquecer, tudo mais, até o controle, né, dessa corrente, ou um caso de surto, é aconselhável ou não? Tem que ser feito um para cada circuito. Um circuito para cada chuveiro. O que mais? Tomada de uso geral. Essas comuns que a gente tem espalhado na casa aqui não é como fala, direcionada para um elemento só. Aí você pode linkar várias, colocar a sua sala inteira, tudo no circuito sala e quarto, sala e quartos, tudo no mesmo circuito, que não tem problema. É lógico que você não vai colocar muita coisa se for uma casa muito grande, para não ter o problema da corrente alta e selecionar uma bitola muito maior. E iluminação, como a corrente de iluminação é bastante baixa, ainda mais com essa questão do LED, né? O LED, cada vez a corrente vai ficando menor. Então, o que é ideal? Você não vai ter muito problema com questão de bitola, na questão de iluminação, porque as potências não são altas. Então, você vai pensar mais ou menos na questão da manutenção. Se você precisar fazer manutenção no ponto X, tudo que tiver no circuito vai parar. Pô, se for uma casa muito grande, eu vou parar a casa inteira para consertar isso ou aquilo. Então, esse é um ponto a ser vislumbrado, né, quando está fazendo isso. Tem um projeto, um dimensionamento, que é justamente a questão da manutenção. Aqui dividiu somente em 3 circuitos. Um tomada específica para o chuveiro, tomadas de uso geral as plugs, né? Circuito 2 e iluminação do circuito 3. O que mais que a gente tem? O diagrama unifilar no projeto, né? Então, o diagrama é aquele que resume o projeto elétrico em questão, em que estão representados todos os condutores do circuito em um só via, facilitando o seu entendimento. Nesse diagrama, muitas das informações do esquemático, enquanto abaixo aparece
a representação por diagrama unifilar, o que aparecem os dutos dos condutores. Os condutores estariam ali passando a depender dos símbolos apresentados em cada duto. Esse tipo de esquema, a representação dos condutores é igual àquela desenvolvida no projeto, baseado em planta baixa, o que facilita o entendimento. Para iniciar o desenho de um edifício, é preciso esquematizar o duto, que vai fazer essa passagem, né, dos condutores até o quadro. Nesse duto são inseridos os símbolos dos condutores que ali estão, seguidos a informação da área de seção transversal. Então, a área de seção transversal é a bitola, né, dos cabos. Então, em função disso, também precisamos representar o próprio quadro de distribuição, apresentado por um retângulo com bordas pontilhadas. Então, eu trazer para vocês aqui o diagrama unifilar, também tem que estar no projeto. Então, vem a alimentação 1, né, o L1, o que está passando aqui? Você tem um Lzinho, né? O Lzinho a gente sabe que é neutro. Esses traços, né, que estão na vertical aí, são 3 seguidos, então são todos fases. Nós temos um circuito trifásico, né? Está passando 3 fases. Então, neutro, 3 fases, 3 traços aqui, né? E o último é um terra, né? É o Tzinho ali, ó. O T de terra. Então, está passando neutro, 3 fases e o terra. Qual que é a seção da bitola, né? Desse cabo, a seção nominal desse cabo é de 10 milímetros. Chegou aqui, essa representação 40A é 40 amperes. Então, tem um disjuntor para 40 amperes. A corrente vai ser menor que 40, né? Vai estar próximo a 40, mas vai ser menor. E se chegar a 40, o disjuntor, dependendo da seleção, da curva dele, né? Ele vai fazer esse desarme. E aí está dividido, né? Tem o circuito 1 do chuveiro com disjuntor de 25 amperes, está passando neutro, fase terra, tem 5.400 watts, né, de potência ativa. Para achar a corrente, tem que mudar para potência aparente. E tem a seção, né, transversal do condutor de 4 milímetros. Circuito 2 tem um disjuntor de 10 amperes, também passa neutro, fase terra, condutor de 2,5. E o circuito 3 traz um disjuntor de 10 também, passando neutro, fase terra, com o condutor de 1,5. Lembrando, circuito de iluminação, o condutor mínimo é 1,5. Ah, mas o de 0,75 suporta. Isso aí não interessa, não. A norma diz que tem que ser 1,5 mínimo. Circuitos de força, né, que são para tomadas ali, tanto geral quanto específico. A menor seção que pode ser utilizada é 2,5. Ah, mas eu vou ligar só uma tomada com a potência baixa. Beleza, 1,5 suporta, mas não pode ser utilizado pela norma, o mínimo é 2,5. Então, aqui traz um diagrama unifilar, que ele vai trazer essas informações aí. O que está passando, né? Quais são os condutores, as seções deles, os disjuntores que estão sendo utilizados. E temos o diagrama também, nosso multifilar, que muda, né? Esse, professor, esse aí é as bitolas dos fios de 4, 2,5 e 1,5. para Cada lâmpada. circuito é porque cada circuito você vai selecionar só uma bitola, de acordo com a potência dele. Esse de 10 aí é o vindo do padrão para dentro. Isso, exatamente. Você usou o nome que eu queria lembrar. Obrigado. Padrão, né? Quando vem lá do nosso padrão que a concessionária coloca para a gente, quando ele vem para dentro da casa, ele está vindo aí 3 fases, né? Seção de 10. Ah, entendi. Aí, nesse aqui, você está passando, você tem que fazer os cálculos, tudo, é só uma demonstração do que... É só exemplo. E aí, entendi. quando você vai fazer o cálculo, um exemplo aí, vamos até aproveitar aí com a boa vontade e vou junto com ele aqui. Então, vamos fazer uma seleção, Juninho. É até a SAP 3 sobre isso aí, ó.
utilizar esse circuito 2 de tomada, 1600, o que vai faltar aqui é só o fator de potência. A gente pega 1.600 watts, você não pode chegar e dividir por 220, entendeu? Você tem que converter ele para VA, que seria a potência aparente. Vamos considerar aí a Enel, hoje considera em média 0,85 de fator de potência. Então, você teria que pegar o 1.600, dividir por 0,85, você teria 1.882,3. Agora sim, esse valor está em VA, que é volt-ampere, e a gente divide ele por 220, que é a nossa tensão. Então, nesse circuito 2 aqui, ó, de tomada, a gente teria uma corrente nele, né, total, se ele tivesse a 1.600 watts de potência ligadas nele, teria uma corrente de 8,55. Então, por isso que está um disjuntor de 10. Então, um disjuntor de 10 vai suportar o 8,55. Se a gente entrar na nossa NBR, está até lá na nossa página da SAP. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um segundo. Aproveitar isso aqui, a gente já usa na SAP 3, ó. Esse exemplo. Aqui tem tá lá na nossa SAP 3 essa informação de condutores. Vamos utilizar o método B1, que é o embutido em alvenaria. 2 condutores carregados que a gente já tem fase neutra, né? Eu calculei aqui, deu 8,55 a nossa corrente. Qual seria a seção de cabo que suporta, né, 8,55 no B1 com 2 condutores? Qual suporta aqui 8,55? 55. Essa coluna aqui, ó. Para saber, você pega a seção nominal e vê onde cruza. Aí vai dar o valor. Um exemplo aqui, ó. Seção nominal de 35 suporta 125 amperes. 57. Então, a nossa corrente é de 8,55. Qual dessas seções nominais aí vão suportar essa corrente? 57. 57. Se fosse 57, seria a seção nominal de 10, né? 10 suporta, mas a sua corrente é só 8. Então, qualquer número acima de 8 aí já está suportando. Um exemplo aqui, ó, nós temos a seção nominal de meio. Quanto que ela suporta? 9, né? Então, se ela suporta 9, a nossa corrente é de 8,55, então você poderia utilizar uma seção de meio? Não. Entendi quem me respondeu. O Paulo disse que não. Se você pegar somente o valor, você poderia usar a de meio. Ela suporta 9, sua corrente é 8,55. Está muito próximo, é sempre interessante jogar a margem de segurança. Eu jogo. Mas vamos dizer que a gente não tem a margem de segurança, está no mundo ideal aqui. O circuito vai ser o mesmo, o equipamento vai permanecer com a mesma potência o resto da vida. Então, o de meio suportaria, porque sua corrente é 8,55, o de meio suporta 9. Aqui, ó, suporta 9 amperes. Só que, como a norma bem disse, e o Paulo já disse, não pode usar. Você tem que usar, no mínimo, 2,5 para a tomada. Por isso que lá na nossa aula ele traz o 2,5, entendeu? Então, você vem aqui, olhou. O de meio suporta. Posso usar? Não posso, que a norma não permite. Como o Paulo bem disse, você só pode usar o de 2,5. Entendeu como a gente faz essa algebrismo? Vão lembrar disso aí lá na 3, na SAP 3, que traz 13.300 watts. Você tem lá o fator de potência, que eu não me engano é 0,89. E você vai dividir, vai ficar 14.400 alguma coisa. Divide pela tensão de 216. Você acha lá uma corrente, acho que de 69, algo assim. E aí você vem aqui, né? Vai vir aqui na tabela de condutores. Lá o método era A1, com 2 condutores carregados, que era só fase neutra. Sua corrente era 69. Vou fazer com vocês juntos aqui. No método A1, 2 condutores carregados. Que é aí que vocês estão vendo minha tela. Então vai ser nessa coluna aqui.
eu tenho uma corrente de 69. Qual seria o cabo que suporta? Tem que ser um número maior que 69 nessa coluna aqui, ó. E aí você olha na direita, na esquerda, qual que é a seção nominal. Dois e meio? O 2,5 ele vai suportar 19,5. Ele tem que Não, suportar 25. quanto? É 25, eu tô pensando que tem um ponto aqui embaixo aqui. 25 suporta 80, então 25 sim. O 16 não dá, que ele só suporta 61. Então, para você que tem uma corrente de 69 amperes, você precisa de um condutor de 25 milímetros quadrados. Quem prestou atenção aí na SAP3 já está com meio caminho andado já, hein? Ixi, eu tô Cara, que perdidão. olhar o vídeo lá vai lembrar desse momento aqui da nossa aula. A aula fica gravada também, né? Se precisar, acho que é à disposição. Vou voltar aqui com o nosso material. Então, esse é muito da SAP3. A SAP1, a gente trocou uma ideia antes e segue, né? Aquele mesmo script lá da lei de Ohm, lei de Kirchhoff. A gente viu o diagrama unifilar, ele já trouxe. Não falei para vocês também. Como que seleciona disjuntor? Né? No caso aqui, a gente calculou para o circuito 2 a corrente 8,55. Como que eu escolho? Eu jogo uma margem de 10%. Então, se eu tenho uma corrente de 8,55, eu jogo mais 10%, né? Multiplico por 1,1, que é um acréscimo de 10%. O meu deu 9,4. Então, 9,4 é a corrente que eu quero trabalhar, já com fator de segurança. Qual que é o disjuntor comercial que eu tenho acima de 9,4? Aí eu vou no catálogo e escolho. No caso aí, ele escolheu 10, né? Um disjuntor de 10 basta para ele. Hoje em dia, depende da hora, se só acha de 12. Às vezes tem que selecionar. Quando um disjuntor assim. Você tem um equipamento muito sensível, você já coloca outros relés, né? Relé de sobrecarga, para ele pegar uma diferença menor, e assim vai. Então, o disjuntor é escolhido dessa forma. Pega a corrente, joga um fatorzinho de segurança, né? E aí sim, você vai lá e escolhe o mais próximo. Sempre que esteja a capacidade acima. A corrente deu 13, você tem um disjuntor de 16 e um de 12. Sua corrente é 13, você não vai selecionar o de 12, não. Você vai selecionar o de 16. Não é o mais próximo, tem que estar acima. E o diagrama multifilar, né? Então é necessário quando há dúvidas nas ligações a serem feitas, ou mesmo quando o diagrama unifilar não deve mostrar claramente como proceder com as conexões. Para representar os circuitos de uma instalação predial, podemos iniciar pelos condutores que derivam do alimentador, descrevendo seus diâmetros e indicando a seção do conduto que os carrega. Além disso, representa a proteção, né, da edificação. E, no fim, é isso aqui, o nosso diagrama multifilar. O que ele traz de diferente? Está vendo que ele traz as fases aí RST? Então, R, S e T são as fases, né? Você tem uma rede trifásica. Então, você vai fazer o balanceamento dessas cargas em cada uma das fases. Por que faz isso? Para você não ter uma fase tão diferente da outra. Então, quanto mais balanceado, melhor, que você gasta menos com os dispositivos de proteção, você tem menos surtos na sua rede, né? Então, você faz o balanceamento. O multifilar vai mostrando em qual das fases está ligado. Nesse caso aqui, né? Estão ligados aí, circuito de iluminação está ligado na fase T, e o neutro aqui, né? Tem que estar ligado. O chuveiro está na fase T também, no neutro. De tomada também está tudo na mesma fase. O que mais que tem? Aqui em cima tem a representação de um disjuntor tripolar, né? De 40 amperes. Então já tem um disjuntor. E aqui você pode ter correntes diferentes para cada uma da fase.
das fases, depende do balanceamento. Mas o disjuntor, você vai escolher a fase que tem a maior corrente e fazer a escolha em cima dela. Mas nós temos disjuntor para cada um dos circuitos, aí já são disjuntores unipolar, que é só para uma fase. E aqui tem um quadro, né, no cantinho aí esquerdo, que é o quadro de potência. Então, justamente, ele é até mais completo, não vem só potência, né? Já coloca as correntes também que você tá projetando, justamente para entender se está bem balanceado ou não as suas fases. Nesse caso aí está mal balanceado, está tudo em uma só. Certo, senhores? Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Como nós estamos? Vamos lá. Ainda, Dinei? Eita, professor, nossa cabeça me tá custando. Isso aí é bom na prática. O que eu recomendo para vocês? A gente veio, falou um pouco de desenho, né? E falamos aqui no fim dessas contas de selecionamento. Vai lá na SAP 3, já está o vídeo, né? Que estiver disponível para fazer isso, já para linkar, né? Esse conhecimento. Vai lá no SAP 3, tem o vídeo, já faz esses algebrismos aí para selecionamento de condutor, né? E, se possível, aí coloca até um desafio a mais. É lógico que eu não vou avaliar depois isso aí. Mas selecionem também o disjuntor. Né? Vocês já vão falar qual que é o condutor. E para se desafiar um pouco e fixar um pouco mais o conhecimento de hoje, seleciona o disjuntor junto. Né? Não vai dar para fazer o desenho porque lá só tem um equipamento, né? Só o moinho. Uhum. Mas já dá um pouco do link da nossa web de hoje. Entendi. Tem que, na verdade, eu tenho que fazer esses outros ainda aí para mim chegar nesse aqui. Esse aqui do multifilar. O multifilar é o último. A gente não Isso. tem SAP sobre, né? Mas nas webs aqui eu tento trazer. Não tem o SAP dela ainda não. Não tem SAP sobre o diagrama, né? Mas eu sempre tento trazer para vocês o máximo aí que a gente consiga comportar nesse período de tempo para maximizar, né? Eu espero que todo mundo esteja fazendo a leitura do livro aí pelo menos 1 hora por dia, se dedicando, né? Que o EAD demanda essa responsabilidade por parte de cada um, mas eu aproveito para trazer esses até coisas diferentes da SAP justamente para quem estiver, né, fazendo esse estudo diário, chegar aqui e ter a oportunidade de lembrar e tirar alguma dúvida. Entendi. Fechado? Senhores, à disposição aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, pode ficar à vontade. Cadê os parceiros aí? Hoje está todo mundo mais caladão. Comigo tá tranquilo. Eu vou dar uma olhada de novo aí, mas deu para pegar muita coisa aí hoje. Acho que está todo mundo ansioso pelo vídeo com áudio, né? Esse sim que vai fazer sucesso. Esse aí vocês vão queimar um pouquinho a cabeça, já vai com a calculadora na mão quando for assistir a aula. Já para ir resolvendo os exercícios aí e já vai estar caminhando. E aí a gente faz na próxima aula de dúvida. Tá? Sim. Beleza, professor. Fechado, senhores? Beleza. Ó a presença, hein? Todo mundo assinar a presença aí, ó. Então, como que eu faço aí aqui na presença? Quem que me lembrou da presença aí? Paulo. Ô, Paulo, você me ajuda toda vez, tá, meu rei? Como eu não tinha esse costume de ter que dar presença pro pessoal, eu dificilmente lembro, cara. Obrigado aí pela lembrança. É só entrar aqui, é só mudar dessa página que tem dados pessoais, acabei passando sem querer. Aqui, ó, clique para registrar sua presença. Clicou aqui, vai ter até as 21h40 pode fazer o registro da nossa web de hoje. Bom, então a gente encerra, né? Agradeço a presença de todo mundo. Não esqueçam de registrar sua presença até as 21h40 aí.
E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Assistam a web, me dê um feedback lá se tem áudio agora, né? E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Semana que vem, a gente faz um web praticamente de dúvida. Se tiver algum conteúdo, vamos dizer, diferente da SAP, seja visto ainda nessa ou C, me manda lá que eu já preparo, junto da aula de dúvidas, um material complementar. Eu lembro que tem, eu não sei se é nessa turma, tenho quase certeza, eu tenho anotado aqui uma aula sobre curva de disjuntor. Eu não lembro se foi nessa turma. Quem pediu puder me dar esse feedback se foi aqui. Eu só tenho 2 turmas nessa UC de fundamentos elétricos. Foi algum dos senhores que pediu a aula de curva de disjuntor? Que eu saiba, não. Então, vou anotar aqui que foi na outra. Mas tinha alguém pedido uma aula sobre curva de disjuntor. Mas é isso, então. A próxima aula de dúvida. Depois, se o senhor quiser passar para a gente também, é bom. É bom que a gente fica por dentro. Colocar aqui, curva de disjuntor. E aí vai entender por que tem disjuntor A, B e C. Pelo menos os mais comuns aí na praça. Pronto. Aproveitando a sua boa vontade, eu estou meio perdido em questão de achar aqui a videoaula. Agora, então. Se for dar videoaula, agora. Me ajuda nesse aí, para mim saber onde é que está a primeira, a segunda e a terceira, que eu vou tirar uma foto. Aqui. O vídeo vai ficar gravado, Ednei. Então, você pega o finalzinho do vídeo. Lá depois, acho que dos 50 minutos. Ó, vou compartilhar minha tela. Vou abrir aqui a nossa plataforma. A minha é diferente da sua porque eu sou o tutor. Então, você está vendo coisa a mais do que você deveria ver aqui, porque você está na minha tela. Mas onde que fica? Você vai entrar, vai ter em primeiros passos. Né? Você vai ver. Deixa eu mudar aqui para visualização de aluno. Se consigo ficar igualzinho a sua. Aí, você entrou, vai estar dessa forma aqui, ó. Vai ter o nosso cronograma, né? A gente tem até o dia 15 para enviar as SAPs. Estão bem encaminhadas já. O que mais? Aqui tem os links, né? Esse link aqui, eu falei para vocês que não ia mudar, mas eu já fiquei sabendo que vão mudar meu e-mail no Senai. Então, com a mudança de e-mail, eu perco todos os links que eu tenho que fazer tudo de novo. Então, na próxima semana, talvez já tenha mudança de link. Eu passo avisando todo mundo aí na plataforma. Mas é bem provável que já na próxima semana eu tenha que fazer links novos, que eu vou perder esse e-mail que eu tenho, que é onde eu faço aula com vocês. Mas vai ficar aqui, ó, o link das webs, né? Segundas 20h30. Aqui, você registra sua presença. Já fica aqui em cima, clicou, vai entrar lá, vai registrar presença, Aí, onde eu faltei as outras aulas, ó. Dia 12 e dia 15. Ah, não, isso aqui é da frente, né? Tá certo, ainda vai acontecer. Beleza. Você tem aqui, ó, primeiros passos, comunicação, mas onde você vai encontrar as webs? Em biblioteca. Ficou em biblioteca, você vai rolar, né? Vai ter aqui, ó, gravação das web aulas. Tem 15, 22 com áudio e dia 29. E aí daqui a pouco vai ter a do dia 5. Então você clica aqui, vamos dia 22. Clicou, já abre. Aperta aqui para dar um play. Você pode assistir pelo YouTube, ó. Clicando no íconezinho ali abre o YouTube. Então fica na biblioteca. E aí as atividades que a gente tem que fazer vão estar aqui na situação de aprendizagem. Vai ter SAP 1, SAP 2 e SAP 3. Para enviar, para ver, né? Você clica aqui, vai ter ó, SAP 1, NR10 e a folha resposta. Aqui que tem um exercício lá que vai estar no vídeo, na folha resposta. Você clica, faz o download. Para enviar, você clica aqui, enviar atividade, e aí adicionar envio. Aí você vai aqui, clica e escolhe o arquivo que quer fazer envio. Fechado, meu rei? Fechado.
Pegando aí as mães aí. De qualquer forma, tá gravado esse finalzinho da aula, você pode sempre voltar nela. Você viu lá que tá na biblioteca, né? Você não pode Tá, esquecer verdade. do biblioteca. Então você entrou lá, você vai ver Tá as tudo na webs. biblioteca. A web de hoje tem um finalzinho aí explicando como que navega na plataforma. Mas sempre que precisar também pode chamar e vão estar à disposição. Eu já enviei já SAP 1 já aí hoje já. Ó, o Paulo tá ligeiro, nem viu o vídeo com áudio, Paulo. Viu os vídeos aí já. Paulo, Mas ajuda nós aí, Paulo. No grupo lá. Mas o vídeo tá lá para isso, gente. Tá na biblioteca também? Tá, o com áudio. Foi o que eu passei lá. Vou compartilhar de novo aqui, ó. Eu até fiz a brincadeira de colocá-lo aqui com o nomezinho com áudio, para não confundir. Olha lá, ó. 22 com áudio. Esse é do Paulo. Espero que esteja, realmente. Tá bom, senhores? Então, agradecer a presença de todo mundo. Bons estudos aí. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima web aí, que será de dúvidas. E de curva de disjuntor. Com Deus. Valeu. Boa noite. Obrigado. Beleza, até a próxima.